Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o advogado Pedro Maurício Pita Machado, especializado em direito dos servidores públicos. Nosso tema é o direito de greve dos servidores. Bem, recentemente o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, assim como outros órgãos do Judiciário Trabalhista, julgando uma greve de trabalhadores do transporte de valores, se não me engano, ele declarou a greve legal e mandou inclusive pagar os dias parados. E o motivo dessa legalidade foi o fato de que, por mais de 3 meses, o sindicato estava tentando negociar com os patrões e os patrões se negavam a negociar. E isso garantiu a legalidade do movimento e a não abusividade, garantindo inclusive dias parados. Bem, os servidores públicos federais, há pelo menos 3 anos, tentam negociar com o governo federal e o governo federal tem se mantido sem qualquer abertura de negociação. Bem, isso não seria motivo suficiente para considerar essa greve legal, mantidos os mesmos padrões utilizados pela Justiça do Trabalho? Eu diria que, em primeiro lugar, essa decisão do TRT de Santa Catarina deve ser saudada. A polêmica sobre o pagamento dos dias parados em razão de greve é uma polêmica antiga. E a posição, imagino eu, que ainda majoritária em termos de judiciário trabalhista, é também uma posição antiga, adotada há mais de meio século atrás, insisto, majoritariamente no sentido do não pagamento. De modo que esta decisão do TRT catarinense, como outras decisões que também são conhecidas em território nacional, indicam uma tendência de revisão desse posicionamento, que deve ser, como eu disse antes, saudada e estimulada. Com relação aos servidores públicos, a situação seria perfeitamente análoga. A dificuldade de negociação com o Poder Executivo Federal é muito grande e por si só, demonstraria a necessidade da adoção dessa medida extrema da greve. Eu acrescentaria um outro fato. Os servidores públicos se encontram há muitos anos sem o recebimento das revisões gerais anuais. Isso é uma obrigação constitucional do poder público e simplesmente, de modo solene, ignorado pelos diversos governos que se sucedem. De modo que, não havendo a recomposição anual dos servidores públicos, nós podemos concluir que existiria aquela hipótese que foi ressalvada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento dos mandados de injunção a respeito do direito de greve, que é a do não pagamento de salários. Se não há a concessão da revisão geral anualmente, parte do salário não está sendo pago, o que autorizaria, segundo o próprio STF, o exercício do direito de greve com o pagamento dos dias de paralisação. Muito bem. Mas assim, deixando de fora a questão dos dias parados, né, que é um ponto fundamental numa greve, e pegando exclusivamente a questão da legalidade da greve, assim, esse argumento serviria também para garantir a legalidade? E eu acrescento a pergunta, e o que significa uma greve ser legal ou não legal? Quais as implicações para os grevistas de fazer uma greve legal ou uma greve não legal, se vão ter descontado os salários de qualquer forma? Eu entendi. Eu diria assim, com relação à chamada legalidade ou ilegalidade da greve, ela se pauta em primeiro lugar pelos requisitos formais. A necessidade da negociação prévia, não é? A convocação formal de uma assembleia que delibere pelo estado de greve e a comunicação prévia do início do movimento. Também pode decretar a ilegalidade da greve a falta de atendimento das necessidades inadiáveis, não é? Também as greves que são provocadas durante a vigência de um acordo são consideradas de regra ilegais. Agora, a discussão sobre o objeto da greve, a greve reivindicando esta ou aquela melhoria, ou este ou aquele objetivo, isso não teria, a rigor, influência na decisão sobre a legalidade ou ilegalidade do movimento. É garantia constitucional de que os servidores, ou os trabalhadores em geral, livremente estabeleçam a oportunidade da greve e também as reivindicações que por meio dela visam obter. De modo que o motivo da greve, salvo abusos, não pode ser nunca causa de ilegalidade
ou de decretação da sua ilegalidade. E o abuso? Temos a legalidade e a abusividade, né? Esta figura criada pelo judiciário porque ela não consta, né, ao que se sabe, de nenhuma da Constituição, pelo menos que assim colocou o direito. O que caracteriza a abusividade e quais as consequências para os grevistas de realizar uma greve considerada abusiva? A consequência prevista em lei, na Constituição especialmente, para o eventual abuso do direito de greve é apenas a responsabilidade, que poderá se dar no campo, normalmente no campo civil, não é? E muito eventualmente, se houver o desrespeito a alguma norma de caráter criminal, também no campo penal. Não é? Agora, para efeito de legalidade ou ilegalidade do movimento, quer dizer, volto a insistir, observados os requisitos legais, o objetivo da greve, o objeto da greve não poderá ser determinante da sua legalidade ou ilegalidade. Bem, a falta de legislação específica, por muitos anos, fez com que o judiciário se manifestasse ora de uma forma, ora de outra. Ora dizendo que a greve era possível, já que não havia regulamentação, ora dizendo que era impossível, já que não havia regulamentação. Essa decisão do Supremo, que é provisória, até que se regulamente efetivamente pelo poder competente, que é o legislativo, ela encerra essa discussão ou ela permanece, tendo em vista o caráter temporário da decisão? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, já em 1990, ao julgar um mandado de injunção, de número 20, se não me falha a memória, decretou que havia necessidade de regulamentação da greve dos servidores e que até que sobreviesse esta regulamentação não poderia ser exercido esse direito. Os demais tribunais, de regra, entenderam diversamente, de modo que não poderia ser impedido o exercício do direito de greve, mesmo que não houvesse a regulamentação. Até porque a greve é um fato social que se impõe ao próprio direito, não é? Essa discussão, efetivamente, com o julgamento dos mandados de injunção pelo Supremo em 2007, fica superada, né? Há uma regulamentação provisória, que é a aplicação da lei de greve da iniciativa privada com adaptações, e enquanto não houver uma lei específica, vale essa regulamentação provisória pelo Supremo. Muito bem, precisamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida.